Está começando mais um Palestra em Casa pela Rede Mundo Maior. Na palestra que acompanharemos neste programa, o expositor espírita Vanilson Aguiar fala sobre o suicídio. Vamos conferir. Queridos ouvintes da Rádio Boa Nova, aos nossos espectadores da TV Mundo Maior, nosso cordial boa noite. Grande é a nossa alegria de falarmos um pouquinho da doutrina espírita, doutrina essa, que foi codificada no século XIX pelo professor Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, a pedido e solicitação do plano espiritual para que nós possamos efetivamente cuidarmos melhor do nosso cotidiano, cuidarmos melhor das nossas atitudes, nossas posturas, mostrando-nos e descortinando o mundo espiritual, mostrando exatamente o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Mas eu gosto de falar um pouquinho da nossa doutrina, porque muitos estão tendo os primeiros contatos. O professor Rivail, como eu disse, era um homem muito letrado, um poliglota, falava diversas línguas. E começou a participar de algumas reuniões mediúnicas, e ali ele levava questões e perguntas àqueles que se dirigiam, se colocavam para responder como espíritos comunicantes. E aí ele percebia efetivamente que aquelas pessoas que fisicamente estavam em torno daquelas mesas, as mesas girantes, como eram conhecidas na época, não tinham condições intelectuais ou científicas de trazerem aquelas respostas. Isso despertou muito a sua curiosidade, já aos seus 50 anos de idade, porque ele sempre se recusou a participar desse tipo de reunião. Mas ali despertou toda a sua curiosidade e começou constantemente a levar questões e obtinham respostas do plano espiritual, porque Deus, na sua infinita sabedoria, entendeu que chegara a hora de que a humanidade precisava ter aclarado todas as suas dúvidas, dúvidas essas que na Idade Média e até nos dias atuais ainda afligem muitos corações, mostrando inclusive que os ensinamentos de Jesus foram ensinamentos que são presentes e atualíssimos, para que todos nós possamos entendê-los e compreendê-los para o nosso próprio bem, para que possamos ter uma opção consciente de vida, uma opção lúcida pela razão, pela lógica, pelo bom senso, e convido inclusive a ciência que possa comprovar efetivamente aquilo que o plano espiritual passou a ele, aquelas informações, e estão à nossa disposição até os dias de hoje. O tema de hoje fala do suicídio, que é um tema muito áspero, muito difícil, muito complexo, que envolve muito mais a psicologia humana. E o Espiritismo vem, com as suas elucidações, mostrar a todos nós o quanto é importante entendermos o lado espiritual, pelos quais todos nós somos espíritos encarnados e muitos até desencarnados. Nós precisamos compreender para que nós estamos aqui encarnados nesse instante. Qual é a finalidade da vida? O homem está se prendendo demais na materialidade, e um dos combates ferozes da doutrina espírita é combater o materialismo. Materialismo muitas vezes sem razão, sem lógica, com bases científicas na cultura humana, mas não mostra a essência do ser humano, que é o espírito. E o homem precisa cuidar muito do seu espírito. Ele precisa se aperceber que ele precisa se desenvolver, e é para isso que nós estamos aqui. Com as dificuldades, as incertezas, as angústias, as aflições, pelos quais todos nós passamos. Precisamos nos desenvolver e nos aperfeiçoarmos, porque Deus, na sua infinita sabedoria, nos dando a inteligência e o cérebro para pensar, o espírito que se confabula com todas as experiências que gradativamente ele vai adotando, ele vai evoluindo e compreendendo a maravilhosa criação. Quando olhamos para o céu, por exemplo, vemos essa criação gigantesca do universo. O homem, através dos seus telescópios, Hubble e outros mais que estão sendo colocados em órbita, está descortinando esse gigantesco universo, que é a criação do nosso Criador. Nosso corpo material, pelo qual estamos hoje investidos, é um templo de Deus, e precisamos tomar muito cuidado com ele,
Porque na medida que tomamos cuidado com ele, estamos cuidando do espírito que somos encarnados para o nosso processo evolutivo. Quantos orbes ainda nos aguardam nesse processo evolutivo? Basta que olhemos ao céu. O processo reencarnacionista, pelo qual foi colocado com muita clareza e muita exatidão, faz parte, inclusive, de outras culturas, culturas orientais. E o homem ocidental ainda fica obscurecido com a sua ciência material e esquece dessa importância fundamental. Portanto, aquela criatura que muitas vezes pensa no suicídio, esquece que simplesmente ele coloca o corpo material, ele perde simplesmente o corpo material. Mas a sua vontade, as suas esperanças, suas expectativas, suas aflições, suas paixões são plenamente preservadas. Daí a aflição de muitas criaturas que acham que vão encerrar uma determinada aflição num determinado momento, e isso vai se agravar muito mais. Temos inúmeros irmãos da espiritualidade que nos trazem essas informações constantemente. Precisamos estudar, precisamos entender. No capítulo 14 do Após a Tempestade, editado pelo espírita do João de Ângeles, escrita pelas mãos de Valdo Pereira Franco, fala com muita clareza: a morte não existe. O que cessa temporariamente é a vida física. Suicidas, muitas vezes, são pobres, revoltados contra a divindade. Os que se afogam padecem, muitas vezes, de efizema pulmonar numa nova encarnação. Os que se enforcam padecem de paraplegia infantil. Os que se envenenam padecem de deformações congênitas, situações difíceis, que muitas vezes, inconscientemente, a pessoa faz. Aqueles que se envenenam, muitas vezes, trazem uma encarnação com asfixia respiratória, úlceras e tantas coisas mais. No capítulo 18, Joana de Ângela ainda fala com muita clareza: o suicídio é um ato de extrema rebeldia contra a criação, contra Deus. Por uma interpretação muitas vezes precipitada, o amor próprio muitas vezes ferido, muitas vezes injustificáveis ciúmes. O veneno do ódio que vai contaminando gradativamente cada ser. A enfermidade, muitas vezes até imaginárias. A vida é um poema de amor e de beleza. Ama a vida e viva sempre com amor. Procure despertar no seu coração a beleza da natureza. Jesus não falava: olhai os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, sua grandeza, consegue se equiparar a esse lírio, à beleza fundamental. Não recorra jamais ao suicídio. É a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer a um ser humano. Lembra-se de Jesus, que na sua suprema humilhação humana, na cruz e na presença de sua mãe, ainda pedia perdão àquelas criaturas que o estavam crucificando. Isso depois de ter sido flagelado com açoites ferozes, porque Roma caprichava nesses açoites para que não precisasse crucificar aquele desafeto. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, podemos ler: as ideias materialistas, a incredulidade são os maiores excitantes ao suicídio. Basta que olhemos determinados povos europeus, onde a espiritualidade parece que está esquecida. O índice de suicídio é uma coisa alarmante entre os jovens, principalmente. Os homens de ciência, que afirmam nada existir após a morte, assumem uma imensa responsabilidade pela propagação de ideias materiais, que muitas vezes é um gigantesco veneno entre as criaturas. E muitos espíritos aflitos não percebem o quanto é importante a espiritualidade. Com o espiritismo não há mais dúvidas sobre a vida espiritual. Se você é daquelas pessoas que está enfrentando uma difícil fase de sua existência, com escassez de recursos financeiros, enfermidades, complexos desafios humanos, pense em Jesus. Pense na espiritualidade. Pense nas oportunidades que estão diante de si, para que possa abrir o seu coração e abrir a sua mente para inúmeras possibilidades de desenvolvimento e de crescimento e de desafio humano, sim. O desafio humano pelo qual todos nós somos sempre submetidos é um desafio também pelo qual precisamos desenvolver a humanidade.
Nos tempos atuais, graças ao trabalho de Allan Kardec, podemos optar conscientemente pelas escolhas que fazemos em nossas vidas. Precisamos cuidar do nosso espírito e nos desapegarmos da matéria desnecessária. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. O programa já está de volta. Vimos que suicidas, em sua maioria, são espíritos que por algum motivo se revoltaram contra Deus. São rebeldes, precipitados e ignoram a imortalidade. Vanilson Aguiar nos fala mais sobre o suicídio e suas consequências. O homem que está amoedado precisa se aperceber que muitas criaturas nesse instante não têm sequer um pedaço de pão. Muitas pessoas hoje não se dão por conta de que estão enxergando quantas criaturas têm dificuldades de enxergar, se é que enxergam. Mas mesmo essas que não enxergam, têm a possibilidade de andar, de pensar, têm aflorado suas emoções da audição, por exemplo. Deus jamais abandona qualquer um do seu ser que foi criado por Ele. Mas Ele quer que cada um de nós cresçamos. Não nos dá pronto. A gente percebe muitos pais que no seu afã de dar tudo ao seu filho, cria uma certa dificuldade, porque essa criatura, esse filho, muitas vezes não dá valor mais àquilo que foi conseguido com muita facilidade. A natureza humana é dessa maneira. Precisamos conquistar a nossa liberdade. Jesus não falava aos seus apóstolos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Na medida que gradativamente vamos entendendo e compreendendo as leis fundamentais de Deus, vamos se apercebendo as nossas responsabilidades. Não devemos mais ser massa de manobra de quem quer que seja. Está sendo dada uma grande oportunidade a cada um de nós, através do estudo, da percepção espiritual, para que nós possamos efetivamente escolher o nosso caminho. Não mais massa de manobra de políticos, ou seja lá o que for, de militares, etc. Mas uma opção consciente do que queremos ou não queremos fazer. Porque só vamos responder por aquilo que nós fizemos, não o que os outros fazem. Obviamente, vamos contribuir, estando num trajeto de bem, uma opção de vida evangélica, estaremos contribuindo para um mundo melhor. Mas estamos cuidando principalmente de nós mesmos. Diante de possíveis angústias e estados depressivos, não há outro remédio senão a calma, a paciência, a confiança na vida, que sempre nos reserva o melhor e que temos que enfrentar as nossas dificuldades para aprender. Devemos enxergar esses benefícios que sempre estão aos nossos lados. Mas é interessante ressaltar que esses estados da alma, de desalento, de angústia, de atribulações de toda ordem, não são casos isolados. Eles integram a massa humana, encarnada e desencarnada. Milhões de pessoas em todo o mundo lutam com esses enigmas, como alunos que quebram a cabeça com a matemática, com a física, aprender a nossa língua portuguesa. São desafios constantes. Porém, é que precisamos sempre resistir aos embates pelos quais todos nós estamos submetidos, com muita coragem e determinação. Viver é algo extraordinário. É uma alegria estarmos aqui nesse instante, vivos, respirando, se apercebendo do nosso estado psicológico, nosso estado biológico. Tudo mais, tudo mesmo passa. As dificuldades, todas elas passam. Para que entregar-se ao desespero? Há razões de sobra sempre para sorrir, para viver e principalmente também para rir. O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente-se muitas vezes pressionada por uma quantidade variável de desafios que julgam serem problemas, muitas vezes sem solução, e precipita-se na ilusão da morte. Sim, é uma ilusão, porque ninguém consegue autoexterminar-se. Porque ao desencarnar, estamos indo para o plano espiritual com nossas emoções, nossas paixões, nossos vícios, nossos defeitos e nossas virtudes, nossas expectativas. E muitas vezes a pessoa tem um problema muito sério aqui,
achando que saindo da esfera material, da convivência, daquele problema, ele ficará à parte absolutamente. Se ele tinha um problema, ele vai ter dois e muito grande. Porque muitas vezes vai conseguir, aquele problema vai continuar e ele, aflito, desencarnado, não consegue mais solucionar. E muitas vezes agrava até a situação dos seus familiares e tantas coisas mais. Portanto, isso sem falar que o suicida também se transforma no indigente no além. Nós temos inúmeros livros, não há necessidade de falarmos detalhes, que estão à disposição para a leitura, demonstrando a grande dificuldade que espíritos que se suicidam têm no plano espiritual, para se superar esse problema moral, muitas vezes com muitos agravantes. Mas também tem aquele suicídio inconsciente. O suicídio inconsciente é aquele que se declina na materialidade e nos vícios, na droga, no álcool e tantas outras coisas mais. E por que não dizer, muitas vezes, no orgulho exacerbado, pegando um carro, andando a 500 por hora por aí, provocando acidentes e tudo mais, é quase um suicídio inconsciente, colocando a vida própria e a dos outros em perigo. Isso tem consequências, porque todos os nossos atos geram consequências. E, pela lei da espiritualidade, percebemos o quanto é grave o suicídio para aquele espírito. André Luiz, nos seus livros, por exemplo, tem um filme que é muito popular atualmente, contando a sua vida, passou 8 anos no umbral, com severas dificuldades. E ele não entendia por que ele estava passando por todas aquelas dificuldades. Depois foi tudo isso explicado. E se dedicou e se dedica até hoje a grandes trabalhos de esclarecimento a todos nós, mostrando como funciona a vida na espiritualidade. Como exemplo, principalmente no campo biológico, no campo psicológico, Francisco Cândido Xavier, com a sua excelente mediunidade, nos deixou mais de 400 livros para leitura constante de irmãos queridos da espiritualidade, como Emmanuel, André Luiz e tantos outros mais, incitando-nos a entrarmos no caminho do bem, procurando que a ociosidade, muitas vezes, é muito permissiva às pessoas, fica passando besteira na cabeça e acaba fazendo besteira, entre eles o suicídio. Quanta coisa, quantas pessoas ociosas poderiam estar dando a sua contribuição para a humanidade, de alguma maneira ou de outra. É só ir atrás, é só procurar. E quando nos espelhamos ao nosso mestre maior, que é Jesus, quando procuramos entender os seus ensinamentos, as suas parábolas, que ele deixou dito aos seus apóstolos, que ainda estão presentes no nosso cotidiano, vamos aprendendo que é uma opção de vida. Quando fazemos essa opção, muitas portas se abrem através da caridade, do auxílio ao nosso semelhante, ao auxílio à humanidade. O suicídio e suas consequências é um ato extremo. Muitas vezes se entende como castigo, mas não é castigo. A própria pessoa, através do remorso, se autocondena. Isso tudo por uma razão, muitas vezes, simples. Não somos o corpo. Estamos no corpo. Somos espíritos reencarnados, imortais. E a vida nunca cessa, ela continua objetivando o aprimoramento moral e intelectual de todos os filhos de Deus. A revelação espírita trouxe essas informações. São os próprios espíritos que trouxeram as descrições do estado em que se encontram essas criaturas depois da morte. Entre eles também os suicidas, e descreve sofrimentos físicos e morais que eles experimentam e que devemos fazer muita força para não experimentar. Caro companheiro, cara amiga, pense no tesouro que é a vida. Pense na tua família, jamais te deixes enganar pela ilusão do suicídio. Viva intensamente, valorize os seus olhos, seus braços, suas pernas, seu pensar, sua percepção, o seu raciocínio. Abra sua mente e perceba que outras criaturas estão num processo muito mais difícil do que você. É tudo uma questão de olhar. Pense na alegria que a doutrina espírita traz para nós, que é uma doutrina de alegria, de felicidade, mas uma felicidade, como Jesus falava, não é essa que o mundo dá. É uma outra felicidade, a alegria de ser útil, a alegria de se conquistar a si próprio, de vencer as dificuldades. Porque quando conseguimos as coisas muito fáceis, não damos muito valor, não.
E como eu falei, às vezes um pai dá tudo, ele quer dar, ele tem o prazer de dar tudo ao seu filho, mas não pode esquecer nunca que tem que deixar um cadinho para que ele possa conquistar e valorizar. E a natureza humana é assim, precisamos conquistar, senão não damos valor. É preciso conquistar as coisas por nós mesmos, não esperar que Deus nos dê de mãos beijadas. As dificuldades que se apresentam em nossos caminhos são passageiras e não devemos nunca nos entregar ao desespero. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Palestra em Casa. Você gostaria de divulgar a doutrina espírita? Então ligue para 0800 12 18 38 e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Contamos com a sua ajuda. A morte é uma ilusão. Nada se resolverá ou ficará melhor com ela. Quando passamos por algo difícil, temos que encarar de frente, ter fé. Muitas portas se abrem com a caridade e com auxílio ao próximo e afastam as ideias ruins, principalmente as de suicídio. Dificuldades, quando elas estão se avizinhando, que normalmente essas dificuldades atingem o nosso tendão de Aquiles, como a gente fala, apenas um jargão. Isto é, no nosso ponto mais fraco, quantas situações a gente se vê envolvido naquilo que a gente é fraco, tem dificuldade de lidar. E é nesse momento que devemos reunir força, perceber que o plano espiritual, quando você reza, você faz uma prece, Jesus não falava, pedis e obtereis. Às vezes a gente quer uma coisa, a coisa não vem, mas não é porque não estão dando, é porque você precisa não ter aquilo naquele instante, não conseguir naquele instante. Mas na medida que você tem a fé e a confiança de que irmãos da espiritualidade o estão assistindo para o seu bem, que Deus quer o seu bem, que irmãos ficam tristes quando você está triste, quando você está deprimido, quantos irmãos ficam lá tentando embutir na sua cabeça que você é uma criatura querida por tantas outras pessoas e você não dá valor. E às vezes a pessoa entra num estado depressivo muito sério, muito severo. Precisamos nos aperceber. Mas como se aperceber? Abrindo o nosso coração, desenvolvendo a humildade, a solidariedade, percebendo que outras criaturas estão enfrentando severas condições, muito mais severas do que nós. Por mais triste que tenha o problema de cada um, o mundo está cheio de coisas muito piores. Olhemos, por exemplo, nesse instante, povos que estão em estado de guerra, que não têm o alimento do dia a dia, pais que não conseguem levar o alimento para o seu filho, e tantas coisas mais. A gente precisa abrir o nosso coração, que somos felizes e não percebemos. E a doutrina espírita é maravilhosa, exatamente, que nos convidam a percebermos tudo isso. Não fecharmos no nosso mundo individual e percebermos o mundo que nos cerca, conscientemente. E essa consciência é algo que devemos conquistar. E aí, quando pedimos ajuda ao plano espiritual, aos nossos amigos da espiritualidade, tenham a certeza que eles estarão tentando te ajudar. Se as circunstâncias ali não são favoráveis, tenha paciência. Vamos nos espelhar em quantos irmãos que passaram severas dificuldades. Francisco Cândido Xavier, por exemplo, passou muitas dificuldades. O filme que está à nossa disposição aí para assistir mostra apenas um ceitil mínimo de toda a sua vida maravilhosa, de dedicação ao próximo, de dedicação às criaturas. Trabalhou incessantemente a sua vida toda. Quantos outros? Jesus passou 3 anos apenas na sua vida material, que nós conhecemos materialmente, que deixou todo esse cabedal gigantesco de orientação. 3 anos, estamos aqui mais de 2000 anos depois falando dele, mostrando que ele mostrou-nos o caminho. Não é que Jesus salva, ele mostra o caminho para que possamos nos salvar. É esse o caminho, esse é o caminho que se você fizer essa opção, você vai colher as benécias. Se você plantar ortiga, no dia da colheita você não vai colher maçã, você vai colher uma baita coceira. Isso não tem a menor dúvida. Portanto, é aquilo que a gente faz efetivamente é que vamos colher. E plantando o bem, plantando solidariedade, fraternidade, humildade, vamos colher os benefícios disso. A grandeza de percebermos que muitas vezes estamos felizes, apesar do mundo em volta da gente estar extremamente tribulado.
Quando a gente vê outros irmãos, até de outras culturas, Lao Tse, Funri, Buda, Gandhi e tantos outros, a sua serenidade de enfrentar Madre Teresa de Calcutá, que são de outras religiões, não importa. A verdade é uma só para qualquer canto da humanidade. E Jesus mostrou essa verdade que é aplicável em qualquer um, em qualquer cultura. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E as criaturas e os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, percebam a importância de viver. Respire profundamente, perceba o ar entrando em você. E biologicamente, como isso te faz bem biologicamente, é necessário abrir a cabeça, abrir a mente, o coração, perceber o quanto é importante aquelas criaturas que estão, às vezes, do lado da gente, a gente não dá valor. E precisamos, muito importante nos dias atuais, onde o apelo materialista é muito severo. Materialidade é importante, o trabalho digno, conseguir conquistar bens materiais, tudo isso é digno, desde que seja honesto, correto. Mas não vamos esquecer do lado espiritual. Não vamos deixar de educar aquelas criaturas que estão sob a nossa órbita de educação, para que eles invistam neles mesmos. O homem precisa se aperceber da espiritualidade, porque ele é espírito. E nós estamos temporariamente aqui, 60, 70 anos, mais ou menos, passando por experiências e nos aperfeiçoando. E o mundo espiritual está aí, que é a verdadeira vida. O espírito é um ser imortal. E a doutrina espírita vem nos mostrar. Vamos ter um filme agora, que vai ser inaugurado em outubro, que chama O Filme dos Espíritos, da TV Mundo Maior. Fala exatamente isso. É um espírito, uma criatura que está pensando em suicidar e chega até suas mãos o livro dos espíritos. E aí muda completamente sua vida. Vamos ter a oportunidade de assistir esse filme. E isso é um incentivo para que todos nós possamos se aperceber o quão é maravilhosa a vida, o respirar, o sentir, o pensar, o amar. E vamos dar valor. O tema é difícil, mas é um tema muito importante, porque a doutrina espírita, na questão 943 a 957, fala de perguntas que Kardec fez ao plano espiritual exatamente sobre esse assunto. Ali tem todas as explicações do plano espiritual, mostrando. E temos inúmeros livros consagrados dentro da filosofia espírita, mostrando as dificuldades que os espíritos que enveredaram por esse caminho do suicídio enfrentam severas dificuldades, muito severas. Vamos acreditar, vamos desenvolver a fé, porque a fé é algo que precisa ser desenvolvida, ninguém nos dá gratuitamente, e precisamos perceber que a vida é maravilhosa. Basta que olhemos o universo. Olha a grandiosidade da criação. E Deus quer a nossa felicidade, e esses irmãos desenvolvidos espiritualmente nos falam e nos mostram essa felicidade. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Chegou então o momento de todos poderem participar da nossa reunião através de perguntas, de colocações dentro do tema proposto por estudo de hoje. Então, aqueles que quiserem, basta levantar a mão que o nosso companheiro levará o microfone para a pergunta. Boa noite. Um suicida, vamos dizer assim, com alto grau de obsessão, espíritos inferiores, vem a cometer um suicídio, ainda assim ele é julgado da mesma forma? Na verdade, ninguém julga. Na verdade, é a própria consciência dele é que vai condená-lo. Deus não julga ninguém, Deus quer o nosso bem. E, normalmente, a obsessão, ela sempre tem uma coparticipação. Isto é, existem aqueles irmãos da espiritualidade que nos incentivam a determinadas coisas. Mas nós temos o direito e a independência de aceitar ou não essa interferência. Portanto, a obsessão é algo presente, é algo vivo que acontece realmente. Mas a coparticipação, isso é, nós somos independentes o suficiente para resistir a esse tipo de influência negativa. E como fazer isso? Estudando, fazendo o evangelho no lar, percebendo o quanto é importante ver as mensagens de Jesus. E aí, se você eventualmente passar por uma tentação muito forte a provocar uma situação de suicídio, se você superar, você vai se sentir extremamente satisfeito.
Porque você teve a ajuda do plano espiritual e você também se conquistou em não permitir esse tipo de influência negativa. Portanto, aquelas criaturas que estão com você também vão aprender. Se você faz, por exemplo, o evangelho no lar, aquele espírito que está te instigando a você fazer uma coisa errada, também ele vai aprender. Ele vai ler junto com você. Ele vai participar da sua vida. Vai ver, por exemplo, se você começar a fazer caridade ao seu semelhante, ele vai mudar o seu pensamento. Se é um espírito algoz de alguma coisa que fez errada lá no passado, ele também vai se aperceber o quanto é importante essa opção de vida evangélica. Portanto, é muito importante nesse sentido. E tem os agravantes e os atenuantes com o suicídio. Isso sempre tem na natureza. E isso é a própria consciência que o acusa e o coloca em situações tremendamente difíceis lá no plano espiritual, se você optar pelo suicídio. Muito obrigado pela sua participação. Como vimos, a verdadeira felicidade está em nos sentirmos úteis e está presente em cada conquista nossa. Devemos ser humildes e termos fé. Nossos irmãos que estão no plano espiritual sempre nos ajudam e nos auxiliam. Vamos fazer um outro intervalo e voltamos já. Fique com a gente. O Palestra em Casa já está de volta. Sabemos que colhemos tudo aquilo que plantamos. Então, para que plantarmos sementes ruins como suicídio? Devemos plantar amor, paz e fé. Vamos conferir agora o último trecho da palestra de Vanilson Aguiar. Boa noite. As dificuldades no plano espiritual para uma pessoa, para um espírito que aqui encarnado incentivou, levou um outro espírito a cometer o suicídio, ele vai passar pelas mesmas dificuldades de quem cometeu o suicídio ou uma dificuldade maior? Em termos de gravidade, acho que ambos vão passar por problemas muito sérios. Porque aqueles que estimulam, a gente tem exemplos lamentáveis, às vezes até em outros povos, né, de suicídio coletivo, essas coisas todas. Muitas vezes é que tem atenuantes e agravantes. Muitas vezes é o desconhecimento da vida espiritual, do mundo espiritual. E às vezes a pessoa acredita com tanta piedade que se transforma num fanático e criando situações muito problemáticas. Mas a gravidade existe. Porque, além dele fazer mal a si próprio, ele também está incentivando a outros a fazerem mal. E todos vão responder solidariamente, não tem a menor dúvida. Agora, se um é mais, outro é menos, eu não saberia dizer. E pode ser até mais, dependendo da gravidade do problema. Mas ninguém vai passar ileso, isso você pode ter certeza. Porque nada que se faça negativamente será simplesmente passando ileso de responsabilidades e de agravantes. E, às vezes, temos encarnações muito problemáticas, como eu disse no começo aqui, falando de problema de enfisema pulmonar, de úlceras gástricas, crianças que nascem com problemas congênitos muito sérios, já desde a nascença, e tantas outras coisas. Mas nada disso é por acaso. Não existe o acaso. Tudo é consequência. Muitas vezes é pedido da própria criatura que percebe ou se arrepende, ou percebe daquilo que fez, e pede uma encarnação com esse grau gigantesco de dificuldade, porque ele precisa desesperadamente se reciclar e se desenvolver, porque ele está vendo outras pessoas passarem uma vida um pouco melhor e ele lá terrivelmente problemático. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Vanilson. A gente pode dizer que o tempo de sofrimento do suicida no plano espiritual seria mais ou menos equivalente ao tempo que ele ainda teria de vida a cumprir aqui? Pelos relatos que os irmãos da espiritualidade nos trazem, esse tempo não existe determinado. Pode ser muito mais, pode ser muito menos. O problema está exatamente no grau que a pessoa alcança de arrependimento. Quando aquele espírito que cometeu esses atos começa a se arrepender, pedir ajuda dos irmãos da espiritualidade, o anjo da guarda dele, enfim, ele começa a ter aclarado a sua situação e aí ele muitas vezes ganha uma oportunidade de reencarnação. Mas caso contrário, os espíritos nos dizem que tem muitos que levam muito tempo. E são gravames morais, não é físico, mas são gravames morais. Esses gravames, sofrimentos morais, são muito mais severos do que às vezes uma dor física que a gente tem.
que ele não encontra saída, dificuldades imensas. São livros pesados de serem lidos. Mas é importante de se perceber o quanto é a nossa responsabilidade enquanto estamos aqui cuidando desse corpo que todos nós temos. É um templo de Deus. E isso é severamente punido. Mas punido não por Deus, mas punido por nós mesmos, que chega do lado de lá e fala, puxa vida, o que eu fiz com a minha vida? Muito pelo contrário, agravou muito mais. São perseguidos, enfim, são histórias muitas vezes tristes de se ver, mas é importante que as pessoas se apercebam o quanto é bonita a natureza, a vida. E quando ela começa a dar valor, percebe que esses gravames lá no umbral são situações que poderiam ter sido evitadas. Então está a cargo de cada um evitá-los. E o que precisa? É abrir o coração, abrir a mente e ver a beleza da vida, que ela é muito maravilhosa. Dizem os espíritos para nós que o nosso planeta ele é lindíssimo, perto de muitos orbes. E nós não damos valor. Quando chegaram na Lua, olharam para a Terra, perceberam que ela era azul, visto de um lugar meio longínquo. As flores, os animais, e a gente não dá valor. E a gente precisa dar valor a esse canto que é nosso aqui. Isso na materialidade. Na espiritualidade, dizem que a Terra é apenas um arremedo da beleza do plano espiritual. E a gente precisa perceber, e a gente tem que estar habilitado a usufruir dessa beleza. Como é que a gente se habilita? É desenvolvendo o espírito que somos. Procurando purificá-lo, como? Ajudando a si próprio e ao seu semelhante. Percebendo essa beleza que a gente não percebe e a gente precisa perceber. Muito obrigado pela participação. Boa noite. E quando há um paciente enfermo no hospital e que tem a possibilidade de optar pelo suicídio, como que ele é recebido no plano espiritual? E o profissional que o ajudou? Tem muita responsabilidade também. Isso, em outras palavras, você quis dizer eutanásia, né? A eutanásia ela é condenável, em todos os sentidos, tanto por aquele que contribui, como para aquele que o faz. Se nós, o único que pode tirar efetivamente a vida nossa, é Deus e a sua natureza. Seja qual for o grau de problema que a criatura esteja enfrentando. Porque os espíritos falam, que na medida que a pessoa passa por inúmeras dificuldades, porque há uma necessidade de depuração do espírito. É difícil para a gente aceitar uma situação dessa quando a gente não compreende plenamente. Quando não estamos numa situação traumática, muitas vezes, numa cama de hospital, sofrendo, às vezes não se consegue psicotrópicos que possam minimizar a dor. Mas essa dor, ela só está acontecendo porque você precisa. Há necessidade de depuração espiritual. E se você consegue ultrapassar com galhardia, com confiança, com fé, com esperança, no plano espiritual, diz os irmãos, que você é recebido de braços abertos, porque você superou uma grande dificuldade. Agora, se você provocou abreviar a sua vida, ou aqueles que contribuíram, todos vão responder com responsabilidade sobre isso. Quais seriam essas responsabilidades? É tudo muito relativo a cada pessoa e a cada situação. Mas é algo que não deve ser feito e deve ser evitado a todo custo, mesmo com grandes dificuldades. Mas aí é que entra a fé, a esperança e a confiança no Criador, que apesar da dificuldade estamos sendo assistidos. Essa fé que precisamos conquistar. Jesus, quando estava pregado na cruz, sofrendo dores atrozes, porque ele, biologicamente, era um ser humano como nós, devia estar sentindo dores atrozes. Estava sofrendo? Aparentemente, dizem que sim. Sentindo dores, sim. Mas ele sentia total confiança e ainda agradecia a Deus por aquela oportunidade de poder ter deixado esse exemplo para a humanidade. E nós estamos aqui 2000 anos depois falando dele, dos seus ensinamentos. Não estamos falando de grandes líderes que levantaram a espada contra a humanidade. Estamos falando de um homem que falou de amor, de paz, de confiança e de fé. E é isso que a gente precisa perceber. Nosso tempo já está se extinguindo. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar a todos nós. Muito bem. E após este aprendizado sobre o suicídio, chegou o momento de novamente nos elevarmos
de buscarmos internamente aquele sentimento de paz, de tranquilidade, sentindo a presença dos amigos espirituais, para juntos vibrarmos, direcionarmos os nossos melhores sentimentos, nossos melhores desejos, por todos aqueles que estão passando por dificuldades e que necessitam muito mais do que nós. Vamos vibrar primeiramente por todos aqueles que estão passando pelo problema da dor, passando pelas doenças do corpo, passando pela dor do espírito. Vamos vibrando por estes irmãos, por essas pessoas, desejando do fundo dos nossos corações tudo o que há de melhor para a recuperação destes irmãos. Vibremos intensamente. Vibremos também por aqueles que estão pensando no suicídio, pedindo ao plano espiritual para amparar e envolver estes irmãos em vibrações positivas, em sentimentos nobres, para que possam se refazer, se equilibrar e assim modificarem seus pensamentos, pois a vida é eterna. Vibremos também pela paz no nosso planeta Terra, onde haja o conflito, onde haja a guerra, que as nossas vibrações cheguem como um bálsamo de ajuda, de recuperação, e assim possam demover esses sentimentos que ainda precisam ser modificados. E por fim, nós vamos vibrando por aquele nosso irmão, aquele nosso amigo, aquela pessoa que nós conhecemos e que está precisando de uma ajuda, necessitada de um apoio. Vamos vibrando intensamente e pedindo ao plano espiritual para levar o auxílio, o amparo e a proteção a estes irmãos, a quem nós vamos vibrando intensamente neste momento. O Espiritismo vem nos mostrar o porquê de estarmos encarnados. Vem para combater o materialismo. A essência do ser humano é o espírito, que precisa aperfeiçoar-se, não o corpo material. Quando a ideia de suicídio vem à mente do ser humano, ele se esquece de que o que estamos perdendo é somente o corpo. Os sentimentos, os problemas e as dores continuam as mesmas. A morte não existe. Quando é praticado o suicídio, existe o ato de rebeldia contra Deus. Não devemos nunca recorrer a ele. Isso mostra a incredulidade sobre a vida futura e a falta de fé num poder maior que todos os problemas, Deus. O materialismo em nossos corações é o que nos leva a esses intuitos ruins. Quando desencarnamos, tudo ficará aqui, neste mundo material. Só o espírito vive. Quando começarmos a entender a importância da espiritualidade, nossa mente vai se abrir e vamos conseguir mais forças para suportar o que tivermos que passar. Muitas pessoas têm problemas graves e estão aí lutando, vencendo. Por que desistir da bênção da vida quando tantos espíritos estão em fila, implorando por uma chance de reencarnação? Fazemos nossas escolhas, mas temos que responder por elas. Quando lembrarmos da grandiosidade da vida eterna, infinita, não pensaremos mais em suicídio, mesmo porque o espírito entra num sofrimento bem maior do que tudo que já tenha passado quando encarnado. É uma ilusão, um equívoco. Ninguém consegue acabar com a própria vida, somente com o corpo físico. Somos seres imortais, destinados à felicidade. É necessário abrir o coração para o conhecimento de nosso Mestre Jesus. Vamos dar valor à vida. Bem, chegamos ao final de mais um Palestra em Casa. Você também pode participar com suas sugestões enviando e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Até o próximo programa.